Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como estão as coisas em casa, tá? Um abraço, antes de mais nada, para Arthur, Francisco, Gustavo, Lavínia, Samuel, Giovana e Luna. Beijo para vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos corrigir todas as atividades do capítulo do Iluminismo, tá? Tenho certeza que vocês fizeram. Vamos a elas então, tá? Então, localize antes de mais nada o material de vocês, tá? Tanto o livro quanto as respostas, né? Tudo direitinho aí. Vamos lá? A primeira página está só introduzindo, né, falando o que nós vamos fazer. Então, vamos para a segunda página. Página 22. Interpretação de documentos. Nós temos duas imagens, coloquei elas aí, mas no livro de vocês elas estão mais nítidas ainda. A cópia aqui fica um pouco complicadinha, um pouco, às vezes. Tá? A primeira imagem é um experimento com um pássaro em uma bomba de ar. Tá? E a segunda imagem é um filósofo fazendo uma demonstração no Orrery, tá? São duas, na verdade, dois experimentos, duas demonstrações, dois experimentos. Então, as imagens, né, observar os detalhes. Vamos às perguntas. Escreva o que está sendo representado em cada imagem. Depois discutir sobre o assunto com a turma e verificar se há informações que você não notou. Muito fácil, tá? A imagem 1 tem mulheres, homens, crianças, tá? E a imagem 2 só não tem, não consegui achar mulheres, mas é homens, são homens e crianças. Então, o que é que nós temos aqui? Homens, mulheres e crianças. O que é que eles estão fazendo? Eles estão observando a demonstração das experiências, tá? Que estão sendo feitas. Tranquilo? É uma coisa bem simples. Vamos continuar? Questão 2, da página 22 ainda. Explique a relação existente entre uma obra, um filósofo fazendo, entre a obra, um filósofo fazendo uma demonstração no Reri e as contribuições de Copérnico e Galileu. Tá? Então, vamos lá. As observações aqui, dá para vocês perceberem, né, com esses aros aí todo, são observações astronômicas, tá? Então, as observações astronômicas de Copérnico e Galileu contribuíram para o surgimento de uma nova compreensão do mundo, tá? Até as descobertas deles acreditavam, né? Todos acreditavam que a Terra era o centro do universo. Após os estudos de Copérnico e, posteriormente, de Galileu Galilei, chegou-se à conclusão de que a Terra não era o centro do universo. Ao contrário, seria o Sol o centro do universo. Tá? Então, o sistema mudou do geocentrismo para o heliocentrismo. Né? E a moderna tecnologia comprova de que eles, de fato, estavam corretos. O Sol é o centro, né? Nós vivemos num sistema solar e todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol. Dessa forma, então, a obra retratada na inovação científica tornando públicas as ideias desses estudiosos. Tá? Então, assim, a obra retrata uma apresentação dessa inovação, tornando público essas ideias. Ficou claro para vocês? Então, Copérnico e Galileu Galilei têm um papel muito interessante na nossa vida, né? Acabar com a teoria geocêntrica e colocar no seu lugar a teoria heliocêntrica. Questão 3. Estabeleça uma relação entre a obra de arte, um experimento com um pássaro, tá? Que é a primeira, e em uma bomba de ar, é o pensamento de Francis Bacon e John Locke. Francis Bacon e John Locke defendiam que o conhecimento deveria ser alcançado, faltou um N aqui, gente, desculpem, tá? Deveria ser alcançado pela experiência, tá? O conhecimento deveria ser empírico, obtido pela experiência, tá? O experimento, o que ele está fazendo?
Experiência. Então, ele está cumprindo essa necessidade de a busca do conhecimento através da experiência, tá? Não é porque falou, é isso, que tem que ser, né? Você vai buscar, através da experiência, através de um experimento, comprovar a veracidade ou não de uma determinada teoria. E é isso que o filósofo, fazendo essa demonstração, está fazendo, né? Cumprindo essa necessidade de fazer uma experiência. Interpretação de documento, da página 23. Eu não o coloquei aí, tá? Ele está na página 23. Iniciação à história da filosofia, dos pré-socráticos, né? Então, um textinho pequeno falando sobre a enciclopédia. Tá? O texto sobre enciclopédia está logo em cima, o conteúdo sobre enciclopédia está logo em cima. Quando nós falamos em enciclopédia hoje, a geração de vocês, né, 8º ano, tem uma noção bem diferente do que a minha geração tem, ou teve, né? A minha geração, quando a gente falava em enciclopédia, determinada pessoa tem uma enciclopédia. Era uma quantidade enorme de livros, livros grandes, grossos, que reuniam o conhecimento produzido, tá? Era em ordem alfabética, muito interessante, e todo ano os representantes passavam, os vendedores passavam, vendendo o livro do ano, o livro atualizando algumas informações. Tá? Então, a gente comprava uma enciclopédia, por exemplo, com 20 volumes, que eram 20 livros enormes. Alguns de vocês aí, os avós, provavelmente ainda têm em casa, tá? Aquelas enciclopédias grandes, são muito boas. E todo ano saía um livro de atualização, né, da enciclopédia. Aqui, no caso, a enciclopédia, ela foi criada aqui por Denis Diderot, os dois que organizaram, Denis Diderot e Jean d'Alembert, tá? Os dois organizaram todo o conhecimento produzido na época, tá? Esse conhecimento intelectual de todos que foram produzidos, em todas as áreas, colocaram em ordem alfabética, daí a sequência que foram dada pelos outros. Então, filosofia, ciências, matemática, história, religião, artes, tudo que foi, enfim, tudo que foi produzido naquela época, eles reuniram na enciclopédia, tá? Contendo aproximadamente 28 livros, alguns falam até em 35, tá? O material de vocês está trazendo 28 livros. Foi uma obra extremamente importante, tá? Por quê? Porque ela tornou possível a propagação das ideias iluministas, tornou possível o conhecimento, disponibilizou para quem quisesse, né, para quem tivesse acesso ao conhecimento produzido, né, pelas pessoas até então. Tá? Então, ela foi publicada com grande dificuldade. Tá? O governo francês não apoiou a enciclopédia, a igreja proibiu sua divulgação, tá? Condenou, atacou severamente, mas mesmo assim ela foi clandestinamente, né, circulando entre as pessoas que tinham sede de conhecimento, tinham sede de saber. Atualmente, é muito fácil a gente ter acesso ao conhecimento, né? A gente basta querer. Ele está todo ali na palma da mão da gente, no celular, no computador, né, no laptop, enfim. Aqui a questão vem. Quais semelhanças e diferenças você pode apontar entre a enciclopédia da época e as diversas enciclopédias virtuais? Tá? Hoje você não precisa mais de alguém vendendo um livro de atualização do ano, né? A gente só tem que tomar cuidado com o que a gente acessa, com o tipo de site que a gente vai acessar, com o tipo de link que a gente vai usar. Tá? Então, semelhança. Existência de artigos explicativos sobre diversos temas de estudo. Tranquilo? Então, tem isso na internet e tem isso na enciclopédia física, né? Ou seja, livros. Diferença. A organização. Nas enciclopédias virtuais, né, que a gente acessa na internet, as informações não são localizadas por ordem alfabética.
e sim conforme as palavras são digitadas, conforme aquilo que você está procurando. Você não tem que ficar ali folheando um livro, né, procurando no verbete qual que é o assunto que você está precisando. Aqui você vai no computador, no celular, né, a mídia que você tiver em mão, e vai digitar o que você quer. Tá? E a partir daí vai para grandes bancos de dados que vão fornecer. Tá? Outro fato interessante que eu coloquei aqui para vocês, para quem não pensou, é a possibilidade dos dados serem atualizados frequentemente, o que não ocorria com a enciclopédia física, né, em livros. Né? Não era com a frequência, era de ano em ano. Tá? Então, a gente tinha que estar sempre adquirindo o livro de atualizações. Tá? O que não tira o valor da enciclopédia física, não tira o valor do livro. Tá? Eles continuam sendo muito importantes. É de lá que os bancos de dados vão sendo construídos. Tá? Então, tem gente o tempo inteiro fazendo essa atualização. Ficou claro para vocês a importância dela? Tá? Na sua opinião, a letra B, frisei aqui, coloquei uma setinha. Na sua opinião, quais cuidados devem ser tomados ao se utilizar as enciclopédias virtuais, me perdoe, as enciclopédias virtuais? Tá? O aproveitamento das informações disponíveis nas enciclopédias virtuais depende do quê? Do bom uso que a gente faz delas, depende da gente. Tá? Lá na internet, tem informações de todos os tipos possíveis e imagináveis. E eu brinco que, às vezes, até aquelas que a gente não conseguiu nem imaginar ainda. Né? Alguém já imaginou, né, por nós. Tá? Então, o que acontece? Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter bom senso ao acessar os conteúdos. Tá? Tomar cuidado mesmo, essa é a palavra, cuidado. Tá? Então, além disso, a gente precisa considerar que nem tudo lá é confiável, nem todos os sites são confiáveis. Existem muita coisa mal feita, mal produzida, existem coisas fantásticas, produções muito boas, tá? Mas existem também as fake news, né? Como vocês sabem. Então, existe todo tipo de coisa. Então, eu coloquei aqui uma sugestão e gostaria de que a gente tivesse uma oportunidade para discutir isso, tá? Tomem cuidado com o que a gente acessa na internet e também tomem muito cuidado com aquilo que a gente posta na internet, tá? Eles ficam lá, tá? Difícil de ser retirado, ok? Vocês acham isso? Aqui é o exercício da página 24. Vamos para o próximo, que é uma interpretação de documento da página 28. Aí eu já coloquei ele completo, porque facilitou para eu conseguir recortar essa página e conseguir montar a resposta. Interpretação de documentos. Leia um trecho escrito por François Quesnay, que é um dos pensadores do fisiocracismo, ou um pensador fisiocrata. Tá? Aí o texto está bem tranquilo. Só a agricultura fornece produtos líquidos. Líquidos aí não é no sentido de beber, não. Líquidos. Tá? Vamos entender. A indústria não os produz. A indústria modifica a forma e matéria existente. E ao proceder assim, cria formas úteis, mas destrói a matéria sem substituí-la. O comércio apenas transmite e troca produtos. Segundo Quesnay, só a agricultura cria uma matéria nova, reproduz e multiplica uma matéria nova. Tá? Então, consequentemente, a classe essencial, né, a classe mais importante para Quesnay, é a dos proprietários de terra, dos proprietários fundiários, tá? Que valorizam o solo. Depois vem a dos cultivadores. Depois, todas as outras consideradas classes estéreis, tá? Estéreis aí no sentido de que elas não estão produzindo uma matéria nova. Elas estão modificando formas já existentes. Então, ele fala que é estéril, tá? Tudo aquilo que é fértil é aquilo que produz matéria nova, tá? Que se multiplica.
Aquelas que apenas modificam a forma e a matéria existente, o Quesnay considera como uma classe estéril. Tudo deve subordinar-se, portanto, à produção agrícola. Tá? Isso de acordo com o Quesnay, né, que é um dos grandes fisiocratas. Ficou claro para vocês? Tá? Então, aqui, a colocação. De acordo com o texto, por que o autor defende, no século XVIII, que a agricultura é a atividade mais importante de uma sociedade? Tá? Porque, na sua visão, na visão de Quesnay, somente a agricultura produz efetivamente, produz de verdade. Somente a agricultura cria, somente a agricultura reproduz, somente a agricultura multiplica coisas novas. Claro, a indústria apenas modifica produtos já existentes. Então, por exemplo, uma indústria têxtil que produz algodão, né, que produz tecidos de algodão, ela vai pegar o algodão que foi produzido lá na agricultura e vai transformá-lo num tecido. Então, ela modificou um produto produzido lá na agricultura e o transformou em outro. Tá? E aí o comércio, por sua vez, somente promove a troca desses produtos. Tá? Tecido para lá, dinheiro para cá. Isso é troca. Ou um tecido pelo outro, dependendo do tipo de sociedade. Conseguiram compreender? Página 28. Página 31 é a cruzadinha. Tá? Estudo que se caracteriza pela compreensão do universo e da existência humana. É a filosofia. Símbolo alegórico que representa o iluminismo, luz. Lembrar que o iluminismo, tá? A razão é a luz. A principal característica do iluminismo, razão, que seria a luz que iluminaria o pensamento dos homens. Então, a luz seria o símbolo do iluminismo. Crença que o iluminismo pretendia combater. Tem várias crenças, tá? Mas dentre essas crenças está a superstição. Cuidado ao escrever. Superstição. Tá? A cruzadinha tem disso. Se não escrever correto, não dá certo. Letra D. Conhecimento que só pode ser alcançado pela experiência. Acabei de falar lá atrás. É o conhecimento empírico. Doutrina segundo a qual a realidade só pode ser reconhecida por meio da razão. É o racionalismo. Letra F. Influenciou René Descartes a romper definitivamente com as ideias tradicionais. É o cientificismo. Letra G. Proposta de divisão das funções do poder defendida por Montesquieu. Tripartição. Montesquieu, ele defende que só o poder pode deter o poder. Por isso, o poder tinha que ser dividido em 3 mãos, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Cada um deles deveria estar em mãos diferentes. Então, 3 poderes, partidos, tripartição dos poderes. O poder dividido em 3. Letra H. Segundo esse pensador, o conhecimento verdadeiro só seria alcançado com a utilização de um método que evitasse erros. Tá? Esse pensador foi Francis Bacon. Tá? Letra I. Jean-Jacques Rousseau foi um dos mais importantes pensadores franceses do século XVIII, nos campos da política, da educação e da moral, tá? Moral. Resposta da letra I. E a letra J, símbolo do iluminismo, criado com a pretensão de sistematizar, de organizar todo o conhecimento produzido no período. É a enciclopédia, tá? Que foi organizada por Diderot e D'Alembert, 2 franceses. Aqui eu só preenchi, né? Já respondi todas lá, então aqui está só preenchido. Página 31, continuando aí. As frases penso, logo existo e o ato de duvidar das coisas é a prova da existência do homem que pensa.
Essas duas frases, ambas são de René Descartes, tá? Considerado o pai do racionalismo moderno. Explica o sentido dessas afirmações defendidas por Descartes. Tá? Segundo ele, quando ele fala penso, logo existo. Tá? Ou o ato de duvidar é a prova da existência do homem que pensa. Então, quando você duvida, você está pensando, você está questionando, tá? Você está buscando respostas. Você não está simplesmente aceitando algo como pronto e verdadeiro. Mas será que é assim mesmo? Tá? Me mostra por que é assim. Né? O tempo inteiro vocês fazem isso em sala de aula. Professora, eu não entendi. Mas por que é assim? Tá? Quando você faz isso, você está produzindo o seu conhecimento. Tá? Você está aprendendo. Tá? Então, quando você questiona, tá? Você está sendo racional. Nesse momento, você está, de fato, construindo o seu conhecimento. Tá? Não entendi por que é dessa forma. Então, o professor vai lá e faz o quê? Explica, demonstra. É dessa forma, por isso, por isso e por isso. Tá? Então, ao fazer isso, vocês conseguem compreender o que está acontecendo e aí aceitam como algo que possa ser verdade, pelo menos até então, né? Até o momento que a gente vive. Né? O que não impede que mais à frente alguém consiga mostrar que não era bem dessa forma. Tá? A gente vive aí o tempo todo com novas descobertas, novas atualizações. Então, eu sugeri uma resposta aqui. O ser humano somente se torna um ser pensante, racional, no momento em que consegue questionar a realidade e, por meio de suas dúvidas e reflexões, apontar possibilidades para solucionar os problemas que o oprimem. Correto? Página 32. Página 32, questão 3. Tem um pequeno texto, tá? Para a gente marcar qual resposta que é correta. Esse texto é um texto de Paul Strater, mas é um texto sobre Locke. O título do texto. Locke em 90 minutos. Tá? Quem escreveu o texto? O Paul. Tá? Mas ele estava escrevendo sobre John Locke. Então, o Locke era o alvo de estudo dele naquele momento. Tá? Então, aqui, suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel branco, desprovida de todos os caracteres, sem nada escrito, sem qualquer ideia. Como será ela suprida? Como será ela alimentada, essa mente? Tá? De onde lhe provém esse vasto estoque que é ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? Tá? A nossa fantasia é fantástica. De onde vem tanta coisa? Tá? De onde apreende todos os materiais da razão e conhecimento? A isso respondo numa palavra: da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Tá? Então aqui, gente, eu grifei, marquei palavras-chave no pequeno texto. A mente, segundo Locke, era um papel em branco. Tá? E de onde vem todo o conhecimento? Da experiência. Tá? Então, aqui, as outras alternativas todas fogem disso. A letra D, tá? Eu ainda não domino alguns instrumentos aqui, gente. Então, sai tremidinho. A letra D, está escrito John Locke, é o autor do texto, pois ele acreditava na ideia de que a mente humana é uma tábula rasa em que os conhecimentos precisam ser escritos. Ou seja, ele acredita que a gente nasce sem nada, como um papel em branco, uma tábula rasa, e que os conhecimentos precisam ser escritos. E são escritos principalmente através da experiência. Tranquilo? Questão 4. Segundo Montesquieu, só o poder limita o poder. Só o poder põe freio no poder, como a gente poderia dizer, assim de uma forma bem simples. Com base nessa frase, explique por que ele defendia a divisão do poder político em 3 diferentes estruturas. Tá? Então, é a famosa tripartição de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eu já mandei para vocês uma atividade em que eu pedia que vocês separassem quem que exerce poder legislativo, quem que exerce poder executivo aqui no Brasil, tanto a nível do país, quanto a nível do estado, quanto a nível do nosso município, tá? Para vocês lembrarem.
Então, a gente sabe que com o poder dividido em várias instâncias, tá? Ou seja, nesse caso, em 3 instâncias, retira-se a possibilidade de uma pessoa só, um único representante, centralizar a administração e o poder do Estado. De uma só pessoa dominar tudo. Quando uma só pessoa domina tudo, o povo tem liberdade? Tá? É esse o argumento de Montesquieu. Ele diz que não existe liberdade quando o poder legislativo se encontra nas mãos de uma mesma pessoa junto com o executivo e o judiciário. Por quê? Ele vai agir de acordo com seus interesses, e ao agir de acordo com seu próprio interesse, ao criar uma lei, ao julgar essa lei que ele mesmo criou e ao executar uma resolução pública que ele mesmo tomou, tá? Ele vai fazer isso de acordo com seu interesse pessoal e tira das pessoas a liberdade. Tá? Não existe liberdade. Tá? Então, cada estrutura de poder teria autonomia, atribuições definidas e controlaria a atuação das demais. Então, dessa forma, todas as instâncias estariam submetidas às leis vigentes. Então, por exemplo, o presidente da República, que é a autoridade do executivo, a autoridade máxima, ele pode fazer tudo o que ele quer? O que lhe vem à cabeça? Não. Tá? Então, nós estamos aí num período de pandemia. Tá? Algumas atitudes, algumas leis, né, algumas normas que o nosso presidente resolveu tomar, ele manda esses projetos todos para o legislativo, tá? O presidente da República, ele representa o executivo. Ele manda esses projetos para o legislativo, que eles devem aprovar. O legislativo representa quem? O povo. O povo, tá? Então, vai para a Câmara dos Deputados, que é formada por 513 deputados, e vai também para o Senado, que é formado por 81 senadores. Já colocamos isso. Então, dessa forma, o presidente não faz tudo o que ele quer. Ele precisa consultar o povo, ou seja, nossos representantes. Ficou claro isso para vocês? Espero que sim. Questão 5, justifique a seguinte afirmação. A burguesia apoiava o liberalismo econômico por quê? Para ela, essa política era mais interessante que a prática mercantilista. Gente, no slide da aula passada tem um quadrinho falando só disso. Tem uma página falando só disso, da burguesia. Coloquei aqui novamente para vocês. A maior parte da burguesia não era beneficiada pelo regime de monopólios, ou seja, o rei não dava para ela o domínio do comércio de um determinado produto. Monopólio, domínio. Tá? A prática liberalista para a burguesia vai ser melhor por quê? Porque no liberalismo econômico, o Estado não intervém na economia. Tá? A economia é livre pelo jogo da oferta e da procura, é controlada pelo jogo da oferta e da procura, e não pelo Estado. Isso no liberalismo total. Assim, os burgueses querem mais liberdade para produzir, para comerciar, para lucrar. Vai lucrar mais quem oferecer as melhores condições, os melhores produtos, os melhores preços, quem produzir mais. Então, aí eles vão para a luta para conseguir isso tudo. Ficou claro para vocês? Espero que tenha ficado tudo tranquilo, que vocês tenham conseguido solucionar as atividades, tá? Na próxima aula a gente está aí, provavelmente terça-feira. Um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijo. A câmera não quer funcionar hoje de novo.